Uma coisa esta palavra revela para nós com grande sabedoria. Quando a nossa dor se encontra com o Filho de Deus, como foi a dor do coração desta mulher. Estava indo enterrar seu filho único e com ele a vida dela. O filho havia morrido, o corpo do filho havia morrido. Mas tudo em que aquela mulher acreditava, as esperanças que ela tinha e as condições para ela viver, estavam morrendo junto com aquele garoto, com aquele rapaz. Ela estava tomada de dor, porque tinha perdido seu filho e junto com ele a própria vida. Mas quando a dor desta mulher se encontrou com o Filho de Deus, quando a nossa dor se encontra com o Filho de Deus, é sempre uma visita do Espírito Santo na nossa vida, é sempre uma visita de Deus sobre nós. Não é isso que lá no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 16, o povo dizia? Um grande profeta surgiu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Quando Deus põe a sua mão sobre a nossa dor, até quem não acredita nele acaba tendo que reconhecer. Deus visitou essa pessoa. Você pode ter certeza de que Deus está visitando você nesta manhã para amenizar a sua dor. Quando Deus visita alguém, tudo o que matava essa pessoa tem que ceder. Tudo aquilo que era força de morte na vida dela tem que se afastar. Tem que abrir espaço para Jesus que está passando com o seu cortejo da vida. Quando o cortejo da luz se aproxima, o cortejo da morte se rasga no meio. E quando Jesus encontrou-se com aquela mulher, o Senhor a libertou, como liberta a mim, como liberta a você. Diante do Filho da vida, do Filho de Deus, a morte tem que abrir espaço. O pecado já não consegue prender a pessoa. O demônio é obrigado a fugir e o mundo pervertido e vazio perde o seu fascínio sobre aquela pessoa. Por quê? Porque Deus entrou na vida dela. Ela foi visitada pelo céu. Ela foi visitada pelo divino. E aquele momento de encontro entre ela e o Senhor se torna sagrado. Foi o que aconteceu aqui. E para que ninguém tivesse dúvidas de que o Filho de Deus tem o poder sobre a morte, Jesus ordenou: jovem, eu te digo, levanta-te. E o rapaz que estava morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus tomou e o devolveu à sua mãe. Deus não veio tirar quem nós amamos. Até eu digo isso para você, que nesse dia de hoje está enfrentando um luto. E até ouvindo a gente falando aqui no programa, que hoje é um dia de alegria e cantando conosco, este é o dia que o Senhor nos fez. Parece que até a sua dor aumentava mais à medida que você ouvia o que você escutou. Mas eu digo para você, querido, Deus não veio para tirar as pessoas que nós amamos. Deus é aquele que garante que os nossos amores não estarão perdidos para sempre. Essa pessoa que hoje você acha que perdeu, vai acontecer com você o que aconteceu com esta mãe. Um dia, quando você entrar na presença de Deus, Jesus vai trazer essa pessoa pela mão e vai devolvê-la a você dizendo: está aqui, você não perdeu não. Eu preservei esta pessoa para você. Você se afastou dela por uns tempos. E eu sei que a saudade apertou o seu coração. Mas aí Jesus vai olhar nos seus olhos e dizer: só que aqui no céu não tem saudade. Passou o tempo da saudade. Agora é o tempo da presença. Deus é aquele que garante que os nossos amores não estejam perdidos para sempre. Quando você entrega uma pessoa a Deus, Deus a preserva para você. Só que nesse domingo e nesse dia de hoje, porque hoje também é domingo, nesse domingo foi o Pai Celeste quem se aproximou do sepulcro de Jesus e gritou: jovem, meu filho, eu te digo, levanta-te. E Jesus se ergueu ressuscitado. Porque a ressurreição é, antes de mais nada, o ato de infinita ternura com que o Pai do céu
esse Pai de amor e de misericórdia, depois dos terríveis sofrimentos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele desperta Jesus da morte mediante o Espírito Santo e o constitui como Senhor de tudo e de todos. O Deus que nós adoramos não é somente o Criador, porque alguns podem acreditar nisso. Quem é o Deus que os cristãos adoram? É o Deus único, vivo, verdadeiro, Criador de todas as coisas. É verdade, Ele também é isso. Mas o Deus que nós adoramos não é somente o Criador, mas aquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Nós adoramos a este Deus vivo e verdadeiro. E não pense que lá em cima, no céu, o Pai ficou impassível diante das dores e da morte do seu Filho. Deus sofreu com as dores de Jesus. Tal como Jesus sofreu, o Pai também sofreu. E olha, a dor do pai que vê o filho sofrer é maior do que a do filho. Se você é pai, você entende o que eu estou dizendo. O que você preferia? Ser preso ou que o seu filho fosse preso? O que você prefere? Você apanhar ou seu filho apanhar? Quantos pais, ao enterrarem o seu filho, bateram no peito e gritaram entre lágrimas: por que o Senhor não me levou no lugar do meu filho, meu Deus? Porque o meu filho não ficou e eu fui no lugar dele? Porque a dor do coração de um pai que ama é imensamente maior do que a do filho que padece. Deus não ficou no céu frio e impassível, não. Ele sofreu e aguentou calado cada golpe que Jesus sofreu. Mas a ressurreição é o grito com que Deus diz o seu basta. Com que o Pai do céu diz, já chega. Porque o Pai do céu, Ele não se calou para sempre. E na sua vida você precisa entender isso. As dores que você enfrenta, as perseguições, as humilhações, as injustiças, as necessidades pelas quais você passa, aquela solidão que você amarga, tudo aquilo que dentro de você vai moendo você muitas vezes, que faz você sofrer, também é um sofrimento para o coração de Deus. Mas Deus não vai se calar para sempre. No momento certo, Deus vai intervir na sua vida, como interviu na vida de Jesus. Para quem não crê, o Pai interviu tarde demais. Interviu, seu filho já estava morto. Mas para quem tem fé, entende que Deus interviu no momento exato, porque era necessário que Jesus morresse para que a morte fosse morta. Sem passar pela morte, Jesus não podia redimi-la. Ele precisou experimentar tudo que o ser humano experimentou. Se ele não tivesse experimentado a morte, ele teria redimido a nossa vida, mas não a nossa morte. Jesus precisou passar por tudo, até o fim, mas porque ele morreu por nós, a morte encontrou o seu fim nele. A morte não tem a última palavra sobre a minha vida, nem sobre a sua, nem sobre a vida de quem você ama. É por isso que o Apocalipse, ele diz que quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus passa por uma grande tribulação, Deus vem pessoalmente enxugar as lágrimas dos seus olhos. Está lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Depois você pode conferir para você ver se eu estou dizendo corretamente ou não. A palavra de Deus, ela nos garante que quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus passa por uma grande tribulação, Deus vem em pessoa enxugar as suas lágrimas, todas as lágrimas dos seus olhos. Depois da morte de Jesus, quem teria coragem de dizer que ele não passou pela grande tribulação? Sabe quem enxugou as lágrimas dos olhos dele? O Pai do céu, pelo poder do Espírito Santo. E se você está passando por grandes tribulações da sua vida, sabe quem está pronto para enxugar as suas lágrimas? O Pai do céu, pelo poder do Espírito Santo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode até sofrer, pode ser rejeitado pelo mundo, mas Deus acolhe a
todos os seus sacrifícios e visita esta pessoa com a sua força de ressurreição. Você pode ser desprezado, você pode ser ignorado, as pessoas podem não compreender o sofrimento, como você o tem enfrentado, mas Deus que te vê, acolhe todos os sacrifícios que você está vivendo, está oferecendo a Ele e visita a você com uma força de ressurreição. É uma força que resgata, que reaviva, que ressuscita a nossa intimidade com o Senhor, a nossa espiritualidade. A força da ressurreição é força que retoma o nosso relacionamento com Deus. A força da ressurreição é uma força que ressuscita os nossos relacionamentos. Qual é o relacionamento que hoje, na sua vida, você precisa que Deus ressuscite? O Espírito Santo tem o poder de devolver a vida para esse relacionamento. Mesmo que você diga assim, eu não sei como fazer. Como que eu vou retomar com essa pessoa? O abismo entre nós é tão grande. A gente foi se afastando, a gente foi ficando distante, a gente foi se inimizando. Depois ficou aquela barreira, aquela frieza entre a gente, aquele bloco de gelo nos separando. Eu não consigo retomar esse relacionamento. Eu vou te dizer, você está certíssimo, você não consegue não. Mas o Espírito Santo tem o poder de ressuscitar esse relacionamento. Por que você não acredita nesta palavra? Por que não dar fé a esta palavra e dar o primeiro passo? Por que não pedir perdão? Por que não estender a mão para esta pessoa hoje? Faz um telefonema, escreve um bilhetinho. É claro, Deus, Ele ressuscita esse relacionamento, ressuscita, mas Ele precisa de uma voz que clame, eu te ordeno, levanta-te. E essa voz é a sua. Não para você chegar para a pessoa e dizer, eu te ordeno, levanta-te, mas de você dizer para ela, vamos esquecer o passado. Vamos lavar esse nosso passado com o perdão, vamos nos desculpar. Vamos retomar o nosso relacionamento, vamos retomar nossa amizade. O Espírito Santo que tem o poder de nos colocar de novo na presença de Deus, de dar vida à nossa oração e à nossa espiritualidade. O Espírito Santo que nos reconcilia com nós mesmos, que tudo aquilo que estava nos amortecendo por dentro, Ele vai tirando coisa a coisa, Ele desperta as forças adormecidas no nosso coração e acrescenta outras forças que nós nem sabíamos que nós poderíamos desfrutar, que nós poderíamos experimentar.